Fala lojista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu, Alex Lemos, que sou cofundador aqui da Hubclass, CEO, quero te ajudar a melhorar a tua performance comercial. Toda empresa, ela tem o seu setor comercial, que para mim é o coração de uma empresa. Tem que estar bombeando, tem que estar vendendo, tem que estar performando bem. Se o coração não estiver bem, o corpo não vai bem. Então, presta atenção nessa aula, prepara papel e caneta e vem comigo que eu quero te ajudar a vender muito mais. O intuito dessa aula hoje é falar sobre o que você deve fazer, qual deve ser a sua postura com relação à tua equipe de vendas, como deve ser principalmente os treinamentos, a cultura, os direcionamentos, para que você possa otimizar o seu processo comercial, tá? Para mim, um dono de empresa, um gestor de empresa, ele precisa estar muito atento a essa parte da empresa, né? Ao setor de vendas. Porque, como eu disse, o setor de vendas, se ele vai mal, a empresa toda vai mal. Então você precisa estar a todo tempo otimizando, melhorando essa performance, tá? E o primeiro ponto, eu quero falar de um erro que é muito comum nesse processo, né? Que já é o erro de contratação. Muitas das vezes, os lojistas, né? Sobretudo aqueles lojistas mais novos, né? Que tá vivendo a sua primeira experiência, às vezes a sua primeira empresa, cometem esse erro que é de contratar a primeira pessoa da entrevista ou a indicação de um amigo, sabe? Quando aquele amigo fala, pô, contrata o meu sobrinho, contrata o meu filho, contrata esse amigo porque ele tá precisando. E aí você vai lá e contrata, aí você ferra a sua empresa. Então, meu amigo, esteja muito atento antes de contratar um colaborador para a sua empresa. Faça um processo seletivo bem qualificado, bem segmentado. Inclusive, a gente tem uma aula completa sobre isso. Eu não vou me aprofundar nesse tema aqui, porque a gente tem uma aula completa sobre contratação, sobre delegar e você conseguir até mesmo sair da parte operacional da sua empresa. Vou deixar aqui na descrição o link dessa aula. Foi a primeira aula aqui no nosso YouTube, tá? Então vai lá para que você aprenda mais sobre contratação. O que eu quero falar aqui é que você precisa contratar o perfil ideal para vendas. Nem todo mundo tem essa inclinação para venda. Eu até acredito que as pessoas possam aprender vendas, mas para mim venda é uma junção de arte e ciência. Para mim venda é arte e ciência. E a parte artística é difícil desenvolver. Essa parte artística é o feeling, sabe? A percepção, o quanto sensível você é ao cliente, sabe? Aquela pessoa que consegue identificar o medo, a dor, o desejo, a emoção do cliente. E isso só um bom vendedor, só aquela pessoa que tem essa parte artística desenvolvida, ela consegue fazer. Até mesmo a comunicação. Tem pessoas que são vendedoras natas, aquelas pessoas que muitas das vezes são elogiados como aquela pessoa que tem lábia, que é um vendedor nato, que nasceu para isso. Talvez você já recebeu um elogio desse se você tem esse perfil. Então, algumas pessoas têm mais familiaridade com negociação, né, com a comunicação e com essa parte mais sensível das vendas. Então, eu acredito que essa parte artística, ela ou se desenvolve com muito tempo inserido em vendas no dia a dia com pessoas, ou a pessoa nasce já e ela cresce com essa inclinação. Desde pequeno, é um bom comunicador, é alguém que faz amizade fácil e que tem esse perfil. Por outro lado, a gente tem a parte científica, né? Então, a parte ciência, da arte e ciência das vendas. A parte científica é aquela que se desenvolve, os treinamentos, as técnicas, o script, a estrutura que você segue em uma negociação. Isso é 100% treinável. Então, independente do perfil, você pode desenvolver. Agora, se você quer um vendedor com alta performance, é ideal que você consiga desenvolver bem essas duas partes, que você consiga conectar esses dois. E aí, meu amigo, pode ter certeza que você vai ter uma ótima desenvoltura na sua equipe comercial. Além do perfil ideal, da contratação, você também vai precisar treinar os seus colaboradores e ter uma boa estrutura de atendimento. O que boa parte das empresas erram e boa parte dos vendedores, por conta da má estruturação da empresa, cometem são erros nessa estrutura de atendimento, no funil de atendimento. Eles invertem a ordem, sabe? O cliente, ele entra em contato, ele faz uma pergunta, seja de maneira virtual ou até mesmo presencial. E o vendedor, muitas das vezes, ele é muito direto ao ponto.
ele não identifica as dores do cliente, ele não faz uma pergunta inteligente, até para ele ter mais material para trabalhar, né? Até para ele conseguir conduzir melhor a negociação, principalmente a depender do produto. Se for um produto de maior ticket, não estou falando de um produto baratinho, de uma coisa simples de se comprar, não, estou falando de algo de alto ticket, a compra talvez de um carro, de uma casa, de um bom celular como um iPhone, um MacBook. Para esses produtos de maior ticket, você precisa entender qual é o real interesse do cliente, de fato, quais são as dores que ele está buscando resolver, qual a intenção dele, para qual uso ele quer. E é importante fazer boas perguntas, ter essa conexão para que haja de fato um fechamento numa boa taxa de conversão. Então o maior erro cometido dos vendedores, muitas vezes, é ir direto, com sede ao pote, já respondendo preço, já falando direto, sem antes se conectar com o cliente, sem antes entender o cliente. Então o que você precisa treinar os seus vendedores e estruturar na sua empresa é um bom processo de atendimento, que seria um bom funil de atendimento. E o primeiro passo é a saudação. O que seria a saudação no atendimento? Basicamente, a saudação é uma breve apresentação. Você não precisa fazer nada muito elaborado, mas é uma básica apresentação do próprio vendedor que mostra um profissionalismo. Então, olá, bom dia, boa tarde, eu sou Alex Lemos, vai ser um prazer te atender aqui, sou consultor, sou vendedor, sou gerente, enfim. Então, uma breve apresentação da pessoa em que está falando e muitas das vezes até mesmo da própria empresa. Também é legal que seja feito, seja no atendimento online ou até mesmo presencial. Eu vejo vendedores, já viu quando você chega a um lugar e você é mal atendido? A pessoa mal se apresenta, mal olha para você, mal dá um bom dia, uma boa tarde. Isso é péssimo. Eu saio desse lugar se eu for atendido dessa maneira. Então, é importante que haja uma boa saudação. Esse é o primeiro passo. Então treine o teu time para isso e confira se eles estão seguindo esse passo. A saudação é importante ter carisma. Se é online, usa figurinha, usa um emoji, manda um áudio, põe energia nisso para que o cliente possa se sentir mais seguro, mais bem à vontade. Isso vai ajudar nos próximos passos, nas próximas etapas que eu vou te apresentar aqui, para que o cliente fique mais à vontade e mais aberto a negociar. O próximo passo é a sondagem. A sondagem consiste em fazer boas perguntas. Então é ideal que o vendedor, o consultor, principalmente se ele tiver esse pensamento de consultor, é interessante que ele vai querer de fato ajudar o cliente. Então o seu consultor, né, ou o seu vendedor, ele precisa de fato ter a intenção de ajudar o cliente. E para ajudar o cliente, eu preciso fazer um processo de diagnóstico. Imagine que você vai ao médico. Quando você chega ao médico e você está com alguma dor, com algum problema na sua saúde, você não sabe exatamente o que é, você começa a contar para o médico e ele te faz perguntas. Aonde você sente dor, quando que acontece, em qual horário, você tem alguma medicação, isso ou aquilo. Então ele vai fazendo perguntas, ele vai pedir exames para ele te receitar de fato uma solução para aquilo. Então funciona mais ou menos dessa maneira. Essa parte de sondagem é onde o vendedor ele vai fazer perguntas. Então, por exemplo, se eu estou vendendo um celular, um iPhone, e aí o meu cliente ele entra em contato, ele fala, eu gostaria do iPhone tal, quanto custa? Eu vou primeiro fazer a parte de saudação, vou me apresentar, vou usar da carisma e depois eu vou fazer a sondagem. Antes de eu passar diretamente o preço para ele, eu vou, no mínimo, entender para quando ele pretende fazer essa compra. Eu vou, no mínimo, entender se é para uso pessoal, se é para trabalho, se ele já pesquisou, já sabe exatamente se é de fato esse modelo ou se ele gostaria de uma ajuda, de um auxílio, de uma orientação para achar o modelo ideal para ele. Eu posso perguntar se ele tem uma prioridade nesse produto ser lacrado, novo, ou se ele também compraria talvez um seminovo para economizar até mesmo. Se é para ele, se é para uma outra pessoa. É interessante você fazer perguntas, porque muitas das vezes o teu cliente ele não sabe exatamente o que quer. E muitas das vezes ele está errado na escolha dele, mas não sabe, é o papel do vendedor dar o direcionamento correto. Mas como você vai fazer isso se você não faz perguntas? Então, você precisa estruturar o teu processo comercial da maneira correta e ensinar o teu time a fazer boas perguntas. Muitas das vezes o teu vendedor ele perde um tempão fazendo o atendimento,
falando 1 milhão de coisas, mas no final das contas ele não perguntou para quando é aquela compra. E às vezes ele passa até um orçamento. E aí quando ele vai ver, o cliente fala assim, eu estava fazendo uma pesquisa para comprar, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, o preço já não vai ser mais aquele. Então, basicamente, ele pulou as etapas. Ele perdeu até mesmo tempo ali. Ele deveria ter começado pela pergunta antes mesmo de passar orçamentos. Então, você faz a saudação e você faz a sondagem, identificando o perfil do cliente, identificando para quando é a compra, qual produto exatamente é o ideal para ele, como vai ser as formas de pagamento. Quando você identifica tudo isso, aí sim você pode ir para a oferta. A oferta significa, obviamente, você passar um preço para ele. E é importante que você faça isso com exclusividade. Quando você usa exclusividade, o cliente se sente importante. O cliente vê que ele está tendo alguma oportunidade, alguma coisa diferenciada. Não faz para ele de uma maneira como se aquilo fosse para todo mundo. É ideal que haja uma exclusividade. Então, por exemplo, você pode falar, olha, esse aparelho que você quer para tal dia, que você quer para presentear a sua esposa e tudo mais, eu tenho aqui um perfeito, num preço bem ideal, que eu consigo reservar para você num valor X e Y. Então você consegue passar para ele de uma maneira mais exclusiva, dizendo que você tem algo exclusivo, separado para ele. Assim é a melhor maneira. E aí você passa o orçamento. Claro, nesse momento você não precisa enrolar muito, pode falar o preço, pode falar ali como que ficaria talvez no cartão, as formas de pagamento e o que vai agregado a esse valor investido. Eu vejo também um erro que muitos cometem, dependendo do ticket, né? Que não reforçam garantia, não reforçam talvez de brindes, não fazem ancoragem na hora de passar o preço. É legal você falar, talvez usar uma ancoragem de tal valor por tal valor, para passar essa percepção de oportunidade. Então, a oferta é ideal que você consiga conectar tudo isso para ter uma conversão maior em vendas. Após a oferta, naturalmente vão haver objeções. E aí eu já gosto de treinar o meu time, meus vendedores, da seguinte maneira. Eu sempre acreditei que em uma negociação de vendas, em um processo comercial, vai haver objeções. Sobretudo quando o cliente de fato ele tem interesse. E eu espero a objeção. Eu ensino para os meus vendedores que a objeção é como o sangue nas mãos de um cirurgião. É como a graxa nas mãos de um mecânico. Então faz parte da profissão. Um vendedor, ele precisa saber lidar com objeções. Não espere o cliente simplesmente dizer sim e comprar o seu produto sem nenhuma objeção. Então normalmente vão haver objeções. Objeções como, vou falar com a esposa, com o esposo, eu vou ver o meu cartão, ou eu vou pensar melhor, vou pensar direitinho, eu vou ver em outras lojas, depois eu volto. Esse tipo de coisa acontece. Achei caro. Enfim, como que eu faço para ressignificar isso? Eu ensino para meus vendedores da seguinte maneira. Se há uma objeção, é porque há um interesse. Por exemplo, quando eu recebo uma ligação de uma operadora qualquer, me oferecendo algum plano aleatório em que eu não tenho interesse, eu simplesmente falo que eu não tenho interesse e eu desligo. Agora, se eu falasse assim, mas eu achei caro, mas eu vou, não sei, eu vou pensar, mas vocês conseguem fazer tal coisa, mas outro operador é mais barato. Se eu faço isso, eu estou jogando uma objeção. Se eu jogo uma objeção, é porque eu tenho um interesse. Então, agora quando você ouvir uma objeção, e se você é empresário e tem um time de vendas, ensine isso para eles. Se eles ouvem uma objeção, ressignifica, pensa assim, opa, tem alguém interessado aqui, agora é minha hora de agir, agora é minha hora de trabalhar. Então a venda, de fato, ela só é feita após as objeções e não antes. Se você fechou uma venda sem objeção, meu amigo, você não fez uma venda, você tirou o pedido. Fazer venda é quebrar a objeção. E eu, como um vendedor, há mais de uma década, eu adoro as vendas mais difíceis. Eu adoro quebrar a objeção. Eu comemoro mais, isso me desafia e me treina e me capacita ainda mais. Inclusive, tá aí um excelente treinamento para você fazer com o teu time. Quebra de objeção. Junta ali o teu time e vai um jogando objeção pro outro do produto que você trabalha e tirando objeção. Vai dificultando, vai botando barreira, vai dando desculpa e vai vendo como ele vai negociando. E óbvio, ao final desse vídeo, para te ajudar, eu vou te falar de alguns gatilhos mentais que são fundamentais
nessa negociação e na hora dessa quebra de objeção. Ainda nesse processo de vendas, né, nesse funil de atendimento, existem duas fases após a objeção. Uma delas, após a objeção, pode ser o acompanhamento. Mesmo que você faça todo o processo muito bem feito, pode haver aquele cliente que ainda assim vai precisar de um acompanhamento. E nesse momento é fundamental um CRM, uma ferramenta de lembrete, de tarefas, para você colocar ele numa etapa de acompanhamento, porque a depender do nível do produto, do ticket, a pessoa não decide hoje comprar, encontra um bom vendedor e faz lá um Pix alto, né, ou compra, fecha um contrato. Não é assim. Na maioria das vezes também leva tempo. Então precisa passar por um processo de acompanhamento. E fazer um bom acompanhamento também faz parte da história e do trabalho de um bom vendedor. Então, um bom vendedor precisa fazer acompanhamento. Ensine teu time a acompanhar as pessoas que tiveram interesse, que entraram em contato. Não deixa de lado, não. Muitas vezes os vendedores ficam esperando só o novo contato, o novo interessado, a nova pessoa, e você gasta rios de dinheiro em marketing e tem uma péssima performance em conversão. Então, o intuito desse vídeo é ajudar a aumentar a sua taxa de conversão. Para isso, você precisa dar o devido valor ao acompanhamento daqueles clientes quentes que tiveram interesse, mas não necessariamente fecharam, tá? E após o acompanhamento, a gente vai para o fechamento. Muitas das vezes você quebra a objeção e já fecha, e muitas das vezes vai para o acompanhamento e depois você fecha. E no fechamento, sempre são as perguntas matadoras, a hora de jogar emoção, a hora realmente de pegar aquela confirmação do cliente, na hora de pegar a assinatura do contrato, na hora de receber um Pix. Então, esse é o momento em que você precisa passar o máximo de confiança, né, o máximo de credibilidade e, óbvio, segurança de si. O vendedor precisa estar seguro para passar essa confiança e fazer o fechamento. Eu gosto muito de parabenizar a decisão, a escolha do cliente e comemorar junto com ele aquela conquista, aquela compra. Até porque, na minha filosofia de vida, eu acredito que vender transforma. E transforma tanto a vida de quem vende, porque eu transformei a minha vida através de vendas, eu sou de vendas há mais de uma década, como eu disse, mas também transforma a vida de quem compra. Então, quantas pessoas compraram comigo diversos tipos de produto, que eu já vendi muita coisa nessa vida, e deram um passo, realizaram um sonho, melhoraram. Então, tanto quem compra, porque quem compra uma solução, quanto quem vende, ambos têm a vida transformada em algum sentido e em algum nível. E aí, para fechar esse vídeo, eu quero te ajudar a aumentar a taxa de conversão do seu time também, utilizando gatilhos mentais na venda. Então, na hora do fechamento, na hora da negociação, na hora que vem a objeção, é importante você utilizar gatilhos. Eu vou te passar alguns gatilhos mais utilizados. Ó, existem muitos gatilhos, muitos. O intuito não é trazer cada um deles aqui. Você pode pesquisar mais, pode ir mais além. Talvez futuramente a gente pode soltar uma aula aqui só sobre gatilhos. O que vocês acham? Deixa no comentário aí se vocês curtem. Se sim, eu posso preparar uma aula só sobre gatilhos mentais. Mas eu vou trazer aqui os principais e mais fáceis de você aplicar na sua loja, tá? O primeiro deles é escassez. O gatilho de escassez, inclusive, é um que o cliente ele pode até perceber, mas até eu, Alex Lemos, que tenho mais de uma década atuando em vendas, eu caio no gatilho de escassez. E eu falo isso direto. Eu caio porque eu não sei resistir. Porque o gatilho de escassez é o seguinte: primeiro, passa uma percepção de que é importante. Por que o ouro ele é mais valioso do que a prata? Você já parou para pensar? O ouro é mais valioso que a prata porque existe menos ouro no mundo do que prata. Por que a prata é mais valiosa que o bronze? Porque existe mais prata. Por que a lata é o mais barato? O cobre, sei lá, o ferro, tem muito. Então tudo que tem muito vale menos. Se tem menos, se é mais escasso. O diamante. Você já viu um diamante alguma vez? Quanto mais escasso, mais caro, mais valioso. Isso funciona na nossa cabeça de uma maneira automática. Então, se você fala que é a última peça, se você fala que está acabando, se você usa essas palavras que têm a ver com escassez, o teu cliente ele pensa assim: primeiro, é importante, é valioso, eu tenho que aproveitar, senão vou perder. Isso é automático, não tem como reagir. E eu, mesmo um vendedor nato das antigas, quando um vendedor bom utiliza esse gatilho comigo, eu entro em parafusos, eu fico assim, cara, será que é técnica? Será que é o gatilho de escassez? Ou será verdade? Eu não vou pagar pra perder, não. Eu vou comprar, eu vou aproveitar. E eu já caí várias vezes na estratégia e no gatilho de escassez.
Então assim, ele é muito eficiente, é simples de usar, mas é extremamente eficiente. Se o teu vendedor não está utilizando o gatilho de escassez na negociação, ele está perdendo venda, ele poderia estar otimizando a taxa de conversão dele. Um segundo gatilho muito bom também é prova social. Cara, usa prova social. O marketing da sua empresa muito provavelmente utiliza, né, depoimentos, feedbacks e tal. Então, no teu marketing, você normalmente já insere prova social. Mas não que o teu time de venda não possa utilizar. Então, mostra exemplo, fala de exemplo. Às vezes você pode somente falar na negociação, teu vendedor contar uma história. As pessoas adoram ouvir histórias. Conta a história de alguém que comprou, que fez isso, que fez aquilo, que realizou um sonho, né? Conta a história. Aprendam a contar histórias. Ensine para os seus vendedores a contar história. Então, quando você consegue envolver isso, quando você usa da prova social, você tende a converter mais também, porque você está dando exemplos vivos, reais de outras pessoas. Como eu falei, a gente tende a seguir o que as pessoas fazem, a gente tende a seguir uma manada. Tudo que acontece hoje é repetição do que aconteceu no passado. Não há nada de novo no céu e na terra. Tudo aqui é repetição embaixo do céu. Entende? Isso diria já Salomão, né? Está na Bíblia. Salomão diz que tudo aqui é repetição. Então o que acontece hoje é repetição do que aconteceu há anos atrás, há milênios atrás. Então, exatamente isso. A gente segue tendências. A gente segue tendência. Por que uma trend funciona? Porque, cara, tá todo mundo fazendo. E aí você pega e faz também. E funciona assim. Então, se você usa a prova social, se você dá o exemplo de alguém, se você conta uma história, você tende a vender mais. Um outro gatilho que também funciona muito, e ele é reverso, é o desapego. Ele muda a ordem das coisas. Ele trava a mente do cliente. Porque principalmente quando você está numa negociação que já está, sabe, tensa, que às vezes o cliente já está com muita objeção e você está ali insistindo, já está aquela coisa chata às vezes, tem uma maneira de você aliviar essa tensão e mostrar para o teu cliente que ele precisa de você e não você dele. Como? Com o desapego. É muito bom usar o gatilho do desapego. Você, por exemplo, pode falar que tem uma outra pessoa negociando para comprar esse produto. Se ele não fechar, tudo bem, a outra pessoa vai comprar. Meu amigo, ninguém quer perder. Então, existem inúmeras maneiras de você aplicar no teu negócio o gatilho do desapego, tá? Utilize ele principalmente quando você já usou outros gatilhos e o cliente está resistente, está com muita objeção. Aí você pode falar, olha, tudo bem, se você não comprar, não tem problema e tal, tudo bem, tá? Eu tô aqui até negociando com outro cliente e tal, inclusive é bem provável que ele feche esse produto. Ou seja, você não precisa ficar no desespero e você pode usar esse gatilho muitas das vezes para diminuir essa tensão e para o cliente do outro lado ele falar, caraca, calma aí, ele não precisa de mim, então eu quero. E aí que você fecha a venda com mais facilidade. Muito rápido aqui para te ajudar, o paradoxo de escolha. É ideal que você não coloque muitas opções na frente de um cliente, tá? Se você coloca muitas opções, muitas cores, muitos modelos, ele fica confuso e aí ele tende a demorar mais para decidir. Ainda mais se for do perfil de pessoas indecisas. Então é ideal que você dê menos opções. Por isso que é importante no processo você fazer boas perguntas, identificar o perfil e oferecer duas opções. Que a gente já entra num outro gatilho que é falsa dualidade, onde para aquele cliente, onde para aquela pessoa só existem duas possíveis opções. Então você como um consultor, você direciona para duas opções e fecha uma delas. Então, basicamente, você está utilizando do paradoxo de escolhas, não dando muitas opções para eles, e também da falsa dualidade, onde na cabeça deles só existem duas possibilidades, que foi o que você direcionou. Como, por exemplo, você vai pagar no cartão ou no dinheiro? No cartão ou no Pix? Você vai querer o branco ou o preto? O azul ou o vermelho? Entende? Ou seja, você dá a ele essas duas opções, você não dá uma terceira opção. Você não fala, você vai querer o vermelho, o preto ou você prefere pensar? Você vai querer o branco, o azul ou você vai querer ver na concorrência? Não há nem essa possibilidade, porque você está perguntando duas opções, dando uma pergunta fechada para ele. Então, basicamente, são alguns gatilhos que você pode estar utilizando, pode treinar o teu time, pode buscar mais, ou como eu disse, comenta aqui se vocês quiserem um vídeo só sobre gatilhos mentais, para poder aumentar a sua taxa de conversão. E se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa sua opinião, compartilha com o teu sócio, com o teu colaborador, né, teu vendedor, porque o intuito é esse, é você vender mais. Não adianta de nada você segurar o conhecimento só para você.
compartilhe. Eu acredito num sucesso que se multiplica. Eu acredito em servir. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente leva o conhecimento, mais a gente cresce. Então vai lá, compartilha esse vídeo, curte aqui e não esquece de seguir a gente, de se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal porque tem muito vídeo ainda que a gente vai soltar aqui para ajudar você a crescer e a lucrar mais com o seu negócio. E também nos siga nas redes sociais. Tem aqui na descrição as nossas redes sociais. Vai lá, segue a gente que tem muito conteúdo para você.